Evangelho, sobre amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. Um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Bom, e agora vamos para a prece, para a nossa harmonização. Pode ser a senhora, dona Sandra? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele pediu para mim fazer? O senhor pediu para mim fazer? Sim, a prece. E nós acompanhamos mentalmente. Tá bom. Desculpa, não tinha entendido. Então, Senhor, neste momento, agradecidos por mais um dia de vida, a oportunidade de poder abrirmos os olhos para as coisas da terra e estudarmos as coisas espirituais. Agradecidos por a oportunidade de estarmos estudando neste domingo maravilhoso. Deus nos permita tudo de melhor, sabedoria, entendimento, amor, união. E que essas palavras sirvam de luz para nossos irmãozinhos em espíritos, que muitas vezes estão por aí e a gente não os vê, eu pelo menos. Pela humanidade inteira, por todos e por todos. Então, com essas rogativas, pedimos a permissão do nosso Pai Celestial para darmos abertura aos nossos estudos de domingo. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. Hoje até acho que seria o item 144, né? Eu coloquei ele no grupo 143, mas depois que eu fui ver, ali, não vou alterar, porque... Daí estão todos localizados. Sim. Como é que está da pós hoje, Deliane, para leitura? Tá boa? Eu, Marino? Isso. Tô. Ontem passei de cama da coluna, mas hoje estou bem, já me mediquei. Então tá. Então, o 144, faz favor, item. Ok. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo sobre as fraudes. É o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emile de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel da mesa, com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma rodela. Sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência, se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não.
Ao centro existe uma agulha fixa, pousando o médium os dedos à borda do disco móvel. Este gira e para, quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se umas após outras as letras indicadas e formam-se assim muito rapidamente as palavras e as frases. E de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamos-lo possível, mas nunca o observamos. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais propante ela seria, porque eliminaria toda possibilidade de embuste. Não lembrou, Sirlene, na época que tu fazia isso aí? Lembrei, só que era simples a medicina, assim, só fazer aqui. Que loucura, Deus. Quando ela era solteira. Saber dos namorados, nem namorado tinha, esse rapaz ia olhar para a gente, Deus defenda. Aqui, vocês entenderam como é que era esse disco sobre uma mesa para obter essa comunicação? Eu fiz até uma pesquisa, na internet tem bastante material. Primeiro fala sobre os fenômenos das mesas em geral. A gente pensa que tenha começado na França, na Europa, mas pelo que eu li ali, o processo começou de fato nos Estados Unidos. E foi por volta de 1951, 52, já estava na França, porque lá chamou bastante atenção. E alguns médiuns americanos resolveram ir para a França para, entre aspas, dar os seus espetáculos, como nós dissemos aqui em outros encontros, e se constitua, no começo do fenômeno, como um espetáculo. Era feito em público e era, inclusive, cobrado o ingresso. E tem vários fenômenos. Então, Kardec começa a abordar os tipos de manifestações através das mesas, e entre outros, e faz um estudo de cada caso. Aqui nós estamos falando das mesas de Girardin, e eu achei engraçado, essa é a médium, né? O nome da mesa é dado em razão da médium que fazia uso. Eu vou procurar compartilhar com vocês aqui, onde é que está aqui o meu compartilhamento? Aqui, eu sempre me perco no compartilhamento. Depois compartilha aí, ó. Aqui, ó, na própria leitura diz que ele é semelhante das roletas dos bingos, dos cassinos, para fazer uma comparação funcional, só que daí parava na letra conforme a letra ia formar a palavra, a frase, depois, enfim. Aqui tem imagem, vocês estão vendo aí? Sim. Aqui em cima, ó, é que ele fala que aquela agulha fixa girava essa parte aqui. Está ó. aparecendo um texto do... Não apareceu a mesa ainda? Não, está aparecendo texto, não aparece a imagem. Deixa eu ver, então, vamos mudar aqui. Porque aqui eu tenho a foto... Ah, tá, ele não mudou. Vamos fazer aqui. Aqui está o... Vamos parar a apresentação. Vamos fazer aqui das mesas girantes. Aqui, mesas girantes. Que engraçado, ele tá compartilhando não o canal. Vamos ver o portal espírita. Aqui, ó. Agora dá para ver, né? Ah, sim. Tá, essa era a mesa que ela criou. Porque as mesas que antes eram expostas eram mesas maiores. E ela achava meio difícil. Ela diz porque ela tinha a fraqueza de acreditar no Espírito. Isso é engraçado, né? A fraqueza, na verdade, era uma crença cega. E ela, em razão dessa crença cega, criou esse mecanismo. E Kardec faz a observação
o dedo dos médiuns era colocado sobre essa mesa e não era removido. Ele acompanhava o movimento da mesa. Quando a mesa girava até parar aqui, por exemplo, na letra X, a mão não era removida. Ele disse assim, até que poderia haver um médium que fizesse ela girar sem contato, mas ele nunca viu. Então ele fala do que ele via. E isso dava margem a críticas e até possíveis fraudes, porque uma pessoa podia, com habilidade, botar o dedo e parar de propósito no ponto, na letra que quisesse, e formar as frases que quisesse. Alguém ia anotando, que, por exemplo, X, daí colocava lá uma outra letra qualquer e ia criando a palavra. E daí eu fiquei pensando, mas esse nome Girardin aparece no livro dos Espíritos, nas obras básicas. E aí eu fiquei pensando, mas como é que pode, né? Se aparece lá, ela já estava viva, estava morta quando apareceu. E nós vamos ver que era outro nome. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês também um outro texto aqui. O Consolador. Acho que é esse aqui. Um parente. Não, não é esse aqui. Esse é girante. É esse aqui, ó. Aqui tem uma explicação mais detalhada a respeito do que eram esses fenômenos. Aqui tem que era o mais comum, né? As pessoas botavam a mão sobre a mesa e a mesa, no começo, ela dava pancada, ela fazia um tipo de um frêmito. Eu imagino assim, semelhante a um smartphone quando ele está no processo só de vibração, né? Que ele não está produzindo som. E depois começava o movimento, levantava uma perna e batia com essa perninha da mesa. Em alguns casos, como nessa foto aqui, a mesa chegava a deslocar-se do chão. Mas também dava margem à fraude. As pessoas habilidosas colocavam um gancho por baixo do braço e, ao levar a mão sobre a mesa, e aquilo ficava escondido na manga, né? Engatava embaixo e, com habilidade, como mais um estava ali, se todos fossem mal intencionados, eles conseguiriam simular esse fenômeno para espetáculo. Mas daí havia casos em que a mesa se levantava totalmente do chão e até mesmo quando se tirava a mão da mesa, ela continuava em movimento. Ninguém mais tocava nela. E podia, inclusive, passar por baixo da mesa. E os detratores desse fenômeno não registram esses fatos. Eles só registram aqueles que provavam as fraudes, que existiam fraudes também, né? Como tudo há fraude. Aqui nessa foto tem uma levitação de um instrumento musical, não recordo o nome agora, sem que ninguém tocasse. Esse aqui era médium Eusápia Paladino. E eu coloquei aqui embaixo, se não me engano, eu destaquei aqui, ó, o nome da senhora era a senhora Emílio de Girardin. E o espírito que assina não tem esse nome. É Girardin, mas tem um outro nome no começo. Eu vou parar esse compartilhamento aqui para nós voltarmos a conversar sobre este assunto. Então, em tudo, Kardec sempre nos alerta para tomar cuidado com as fraudes. Infelizmente, em tudo há fraude. Ele coloca ali, porque há vinho fraudado. Eu fiquei pensando, na época já fraudavam o vinho. Isso vem historicamente, eu acho que desde que a humanidade se tem registro, existem as pessoas que fraudam as coisas. Fraudar uma bebida, fraudar um alimento, sempre existiu. Mas daí esse fato, por si só, não derroga a ideia de que existe vinho verdadeiro, nas palavras de Allan Kardec, em outras palavras, mas a ideia é esta. E da mesma forma que os fenômenos espíritas podem ser fraudados, isso não quer dizer que não exista o fenômeno. A própria ciência constantemente é fraudada e tudo se procura provar pela ciência. Os avanços que se tem obtido na área do conhecimento são científicos, mas sempre tem aqueles que querem se projetar e fraudam as coisas. E quanto a esta mesa também, como na época se constituía em espetáculo, existia bastante fraude. Hoje, felizmente, o movimento espírita é organizado, existem as federativas que orientam como proceder. Esse fenômeno da fraude já está bastante distante, dentro do movimento espírita organizado, das casas federadas. Nós temos que alertar para este fato.
As pessoas que frequentam a casa, não vou dizer que as casas não federadas não sejam sérias, mas um indício mais seguro, embora não seja absoluto, de que a casa seja séria, é ter lá um quadro em algum lugar visível de entrada que representa a federação da casa. Em princípio, ela segue as orientações da federativa, tem as federativas estaduais e tem a nacional, né? Então, isso dificulta esse processo. E outra coisa, nas casas espíritas não se cobra por nada. E as federadas não fazem sessões mediúnicas públicas como se fazia ao tempo dos estudos, lá no começo, na segunda metade do século XIX. Hoje não. Hoje o objetivo do Espiritismo é divulgar uma filosofia de vida com o objetivo maior de consolar as pessoas e de reanimar aqueles que estão caídos, estão em desânimo, para compreender melhor a sua existência e a sua relação com o mundo dos espíritos e, acima de tudo, como filhos de Deus, com o próprio Deus. E esse é o projeto principal do Espiritismo. Não dar espetáculos. As sessões mediúnicas são reservadas com o objetivo maior de consolar, inclusive, os desencarnados, que muitas vezes, por ignorância, se tornam obsessores, tentando fazer vingança em razão do que entende uma justiça, porque não compreendem a justiça divina. Então, esse é o objetivo maior. E também trazer mensagens, como de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de Manuel Filomeno e tantos outros espíritos luminares que vêm pelos médiuns já bem conhecidos, que seria demais nós aprofundarmos essa questão. Mas na época isso era um começo de aprendizado. Existiam vários fenômenos de vários tipos, e como eu disse, Kardec analisava um por um e trouxe nessa obra para nós uma abordagem a respeito de cada um deles. Aqui ele está falando dessa mesa, que era um dos meios. No começo não se tinha uma ideia exata de como fazer essa comunicação com os espíritos. Eles mesmos acharam um meio de despertar o interesse das pessoas. E depois eles mesmos esclareceram que eram as almas dos que tiveram vivido na Terra, os espíritos que se comunicavam. E foi se descobrindo aos poucos outros meios. Hoje não se usa mais, a não ser para estudos, esse tipo de fenômeno. Se tem, nós vamos ler mais adiante aqui a psicografia, a psicofonia, a vidência, a claravidência, que são muito mais eficientes e rápidos. E, inclusive, tem fenômenos de escrita direta que dão uma ideia, uma confiança maior no fenômeno, como também a psicografia em que a pessoa não tem consciência, que ela é inconsciente. Porque também pode dizer, o médium escreve e diz que é psicografia. Mas daí, e tem vários relatos aí e matérias demonstrando que tem médiuns que escrevem 2 mensagens ao mesmo tempo enquanto dão entrevista. Isso aconteceu com o Chico Xavier. Nós temos falado aqui do Divaldo Franco, quando foi num congresso espírita em Paris, psicografou uma mensagem reflexo em francês. Então, para um brasileiro escrever uma mensagem reflexo, ou seja, para ler tem que botar no espelho, a não ser que a pessoa saiba ler invertido, teria que ter muita habilidade para ser uma fraude. Então, isso é só para provar o fato. Mas a maior prova que a gente tem que buscar é o conteúdo. O que o conteúdo traz nas mensagens? Ela é construtiva? Ela é consoladora? Aí já existem fortes indícios que é de um espírito elevado. Agora, ela é alarmista? Pode ser até de um espírito, mas não é uma mensagem aproveitável que devemos utilizar e divulgar. Então, esse objetivo desse estudo é como atuar nessa área, na área da experiência científica, que é o espiritismo, dentro da área da mediunidade. Foi o 145 ou daí? Alguém mais tem alguma coisa para falar? Então, vou passar para o 145. Pode ser, Jaque? Sim. Jaque vai ler para nós, então. Resta-nos destruir o erro assaz espalhado.
ou de confundirem-se com os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tictologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento do que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém, unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções. E porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão, e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas, nunca. Seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espiritual. Acrescentamos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são, a miúde, instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. O que entendeu disso, Jacques? Os espíritos batedores seriam aqueles espíritos barulhentos que fazem, que querem se divertir nas suas manifestações. Não seriam aqueles que trariam as comunicações sérias, que é o que o Allan Kardec nos fala aqui, né? Então, ele sempre com a intenção de nos alertar, né, de fazer com que tenhamos o cuidado, né, de observar que nem todas as manifestações são sérias. Então, é preciso cuidar com o animismo, né? É o que eu entendo daqui. Sirlene, o que você entendeu desse trecho? Olha, Marino, eu penso e tenho quase certeza que um espírito sério não vai vir nessas manifestações assim, né? Desses assim que são, como ela disse, assim, os batidores, desses brincalhões, né? Que só querem gozar com a cara da pessoa, né? E mentir, porque eu ouvi em nome de outras pessoas dizendo, evoca lá, eu quero falar com fulano. E fulano nada, vem outro lá para fazer de bobo, né? Nunca vai vir. É coisa séria, né? Isso aí é uma brincadeira que sem fundamento. Eu vou ler só um trechinho aqui e vamos continuar. Assim, ó, a tictologia é um meio de comunicação como o outro e não é mais indigna dos espíritos elevados do que a escrita ou a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem dela se servirem tão bem como de outro modo. Pode servir das pancadas, foi o que está escrito aqui. Daí, Selaine. Das pancadas pode, como diz aqui, tanto espíritos bons como os maus podem se manifestar através dessas pancadas.
A gente nunca pode achar, porque deu uma pancada, é um espírito inferior, não quer dizer. Às vezes é um espírito bom que está ali se manifestando, até mesmo para dizer que está ali, né? Os superiores utilizam, às vezes, essas pancadas, esses físicos, o meio físico, ele fala aqui no final, né? Sim. Aqui diz, ó, o que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Então, vamos ter que observar a ideia que ele está trazendo. A mensagem. Se é uma mensagem que tem um conteúdo, né? Sério, Ou se é uma brincadeira. Pegar e escrever, né? Para pegar um papel, escrever ali. Dona Sandra, o Júlio, pode se manifestar. Né? Fazer conta que estão aqui, não precisa levantar a mãozinha, pode sair falando. Mas no meu ponto de vista também, porque um espírito sério não vem dar palpite, eu digo palpite, intuição, o conteúdo é o mesmo. Assim, desagradável, ou de desavença, vem dar intuições boas. E muitas vezes eles nem sabem que desencarnaram, né? Acho que na maioria das vezes. Daí eles estão ali tentando, intuindo, e às vezes, como acho que foi a dona Sirlene que falou, o outro, que não lembro, muitas vezes eles não querem fazer o mal, não querem fazer aquilo ali, mas eles querem ser vistos e querem ajuda. E é o jeito que eles acham para receber ajuda. Não sei se eu estou certa ou não, mas eu acho que eu não sei se é assim ou não, me explique. Mais adiante tem um trechinho da leitura que diz assim, ó, no caso dos espíritos superiores, sem dúvida que preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, na falta do lápis e de papel, servirão sem escrúpulo de vulgar mesa falante. Então, dependendo das condições. Não tinha um espírito batedor que batia querendo avisar Kardec de um trecho lá que ele tinha que fazer a revisão do livro dos médiuns? E daí vão dizer que ele era um espírito inferior? Era alguém que estava dando suporte, estava alertando que Kardec estava equivocado em algum posicionamento. Então, um espírito muito superior. Ele usa conforme. Se ele tiver um médium escrevente ali, por que ele vai estar dando pancada? Ou falando, né? Mas, às vezes, ele não tem aquele médium. E tem um médium que está disponível ali que está dando energia para ele dar as pancadas. Então, ou ele tem um médium escrevente e daí faz um lápis e papel. Ou não tem um médium que pudesse se comunicar, falar. Então, e daí mas vem a orientação aqui, como ela disse ali, os superiores. Como é que você vê se o espírito é inferior ou superior? Não é porque se foi pancado, porque assim como o inferior também, ele vem dar uma comunicação psicofônica ou psicografada, qualquer coisa, como o inferior dá também. Então, é o conteúdo, é a ideia, é o pensamento que ele transmite, é o objetivo que ele transmite, que se ele é levado ou não. É o momento em que ele está, né? Se tem como ser psicografado ou não. Agora, se vê que é para brincadeira ou para importunar, aí já dá para ver. Ou seja, um instrumento, né? Pode falar, Sirlene? É que hoje ninguém mais usa esse tipo, né, Marino, de comunicações, assim, através de pancartas, de alfabeto, né? Hoje em dia é tudo diferente, já tem a psicografia, tem as comunicações, sério. Mas naquela época, como Kardec mesmo que falou, precisava pancada para dizer que estava para chamar atenção num texto, é que não tinha outra maneira também, eu acho, de se comunicarem, né? Então usava esse tipo de comunicação, né? Como hoje, né? Já hoje ninguém mais usa esse tipo. Hoje as comunicações são mais rápidas. Hoje é tudo mais moderno, né? Mas é que aqui daí... É evolução. Mas é que daí aqui nós vamos fazer uma coisa assim, ó. Nós estamos falando em mediunidade, nós estamos falando em reunião mediúnica no centro espírita. Não é só, abrange também, mas digamos, ainda há comunicações espontâneas
às vezes, em certos lugares, que aparecem batidas, que aparecem, digamos, às vezes, um espírito protetor de uma pessoa, ele precisa alertar de alguma coisa, de alguma coisa, ele pode se obrigar a usar esse meio. Ou também, hoje, ainda acontece um espírito brincalhão querer vir aqui pregar uma peça para se divertir e tudo, e ainda usar. Então, claro que numa sessão mediúnica, dificilmente, a não ser hoje, para um estudo, para uma experiência, até é muito difícil de acontecer, justamente pelo conhecimento que já se atingiu, mas a mediunidade e os fenômenos, hoje acontece menos, claro, na época eles tinham um objetivo nessas batidas pancadas de chamar a atenção. Hoje já nós temos livro, já temos internet, temos uma certa outros meios de chamar a atenção para os conhecimentos do que não esse meio rudimentar, né? Podem continuar comentando. Nós falamos no começo, e o Marina está alertando aqui, o próprio texto diz, qualquer espírito pode utilizar das mesas, das pancadas. Mas, como foi dito, isso foi no começo. Até o Marino lembrou de que Allan Kardec foi alertado por ruídos quando ele fazia um trabalho, quando estava compilando as obras básicas. E primeiro ele foi procurar o fenômeno, a causa do fenômeno. Porque ele ouvia o ruído no ambiente, mas não encontrou a causa física. Dedução, deve ser um espírito. Só que ele ouviu as pancadas. Ele não tinha um médium, ele não era médium também. Ele era um estudioso. Eu digo era, mas com certeza ainda é. E na próxima sessão mediúnica é que o espírito se manifestou e alertou ele que as pancadas objetivavam fazer com que ele entendesse que ele estava fazendo um registro não muito adequado, que ele revisasse. E aí foi que ele fez a revisão. Então, essa ideia de que os espíritos superiores não se utilizam de pancadas, não utilizam de mesa, hoje não utilizam mais, com certeza. A não ser que fosse para um estudo mais sério e que com o objetivo de divulgar isso de uma forma mais expressiva para a sociedade, mas não há mais necessidade. Nós lembramos da parábola do rico e do Lázaro, em que o rico depois pede a Abraão para que mande um dos seus alertar os seus irmãos que ainda viviam na terra. E ele diz, mas eles têm os profetas que os ouçam, e Moisés, né? Porque tinha os escritos de Moisés. E a mesma coisa agora. Existe material suficiente, seria um dispêndio de energia e de tempo não muito aproveitável, porque a pessoa que não é orgulhosa em demasia, ela tem uma abertura para fazer uma análise, para fazer um entendimento. Agora, quando a pessoa é muito orgulhosa do seu saber, ela não tem a humildade suficiente para entender que não sabemos tudo, que estamos sempre aprendendo. E essas pessoas vão continuar negando, vão continuar preferindo ideias absurdas à realidade. Então não existe mais necessidade desses fenômenos físicos para chamar a atenção. Agora nós temos as comunicações mais inteligentes e rápidas, que principalmente a psicografia, a psicofonia, como eu disse há pouco, e eles se servem desse meio mais hábil. Diz o texto que eles preferem esse meio. Na época, como não existia muito desse meio, eles até aceitavam fazer alguma manifestação através desse recurso lento. Imagine escrever um livro. É quase inviável. Qual é o tempo que levaria? Por exemplo, se Chico Xavier fosse escrever utilizando esse método, Paulo e Estevão, um livro bastante volumoso, levaria uma vida inteira, escrevendo pancada por pancada. Um teria que fazer o fenômeno e o outro fazer o registro. Mais gente envolvida. E pela psicografia basta um médium no seu recolhimento e ele faz. Nós temos aí atualmente Divaldo Pereira Franco, que ainda escreve livros para nós, já com a idade bastante avançada, está com torno de 96 anos, se não me engano. Chico Xavier, como acabei de mencionar, com mais de 430 obras, um fenômeno, acredito que quase que insuperável, de registro recente, que esteve entre nós, e que se utilizou da psicografia. Não tem mais necessidade.
Volto a dizer, isso foi para despertar a atenção das pessoas, porque estávamos desviando das questões espirituais em razão do avanço das questões científicas e acadêmicas que se afastavam da religião, porque eram contraditórias. E o objetivo do Espiritismo é aproximar, pela razão, a fé e a ciência, ou seja, a religião e a ciência, através desse raciocínio e dessas experiências que os Espíritos nos proporcionam através dos fenômenos mediúnicos. Então, hoje nós temos N mecanismos bem mais rápidos, e não convém nós aprofundarmos aqui. As pessoas que quiserem entender, tem vasto material para estudar. Hoje tem muita obra gratuita disponível na internet, mas é bom sempre ver se essas obras são confirmadas pelas federativas, principalmente no Brasil. Não podemos dizer o mesmo das estrangeiras, porque hoje se confunde muito espiritualismo com espiritismo. Mediunidade não é exclusividade do movimento espírita. Mediunidade é inerente ao corpo, à pessoa encarnada. Então, tem médiuns em todas as religiões e tem médium, até médium ateu. Tem médium, inclusive, que usa a sua faculdade para fazer o mal. De que forma? Pela interferência ou manifestação através das ideias que ele recebe por simbiose ou por simpatia para fazer o mal que deseja. Há registros de obras mediúnicas que, inclusive, Hitler era médium. E isso é um ponto negativo para a mediunidade? Não, a mediunidade é um veículo. A pessoa escolhe como utilizá-la. Sim? Vamos dar uma restringida assim, mais no conteúdo do estudo, né? É muito bom ter o conhecimento, não, eu desculpe, mas assim, senão, como ela aprofundar muito na questão periférica, muito importante, mas senão a gente toma muito tempo, né? A gente por analisar, pensar, não só aqui na Terra, que evolui as coisas, né? Lá no mundo espiritual também, cada vez sendo mais evoluído e mais rápido. Pode fazer a conclusão, Wilson, não. Desculpa a interferência. Eu já estava encerrando, eu só estava reforçando ali que hoje não há mais necessidade. E só para concluir, os espíritos sérios não são impedidos de fazer uso dos fenômenos físicos, como pancadas ou mesas girantes. Eles podem, mas devido à dificuldade e os compromissos que têm, deixam isso para os espíritos. Até se servem, às vezes, de espíritos mais materializados, entre aspas, falando, aqueles mais ligados à Terra, para esses fenômenos. Hoje não precisa mais. Hoje nós temos vastos recursos, como acabei de dizer. Seria apenas por curiosidade querer reproduzir isso que a história tem aí de registro. Com certeza. E a gente, quando ele diz a revolução ali, agora com o que o Ruth falou ali do Chico Xavier, a diferença que tem a desnecessidade de usar. Agora, imagina, daí a relação. Chico Xavier teria escrito uma quantia ínfima de livros se fosse por pancada. Como ele, com a psicografia, a quantia que ele escreveu. Agora, imagina se hoje, um Chico começando com um jovem, com a tecnologia que tem, ele usasse, digamos, uma psicofonia e com os programas que tem, conforme vai falando, ele já vai transformando em escrita. Quantos ele teria escrito numa condição dessas, né? Se a gente imaginar. Então, as condições vão melhorando, e aqui fica para trás, que daqui a pouco até a psicografia vai estar já ultrapassada pela evolução, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu não tenho conhecimento, mas já deve ter algum médium que está fazendo uso, por exemplo, da digitação. Mas e mais esse que o Marino acabou de falar,
A gente fala no celular e o Google reproduz a nossa fala com uma precisão incrível, mesmo com, às vezes, eu vejo por mim, a minha dicção não é muito boa, e eu olho, como é que ele entendeu o que eu falei? E escreve com precisão. Então, imagina, nós temos esses recursos, hoje basta um médium psicofônico, o espírito fala através do médium, se traduz em texto, está pronta a obra, depois só faltam algumas correções de parágrafo, de formatação para fazer um livro. E até sai com o português até correto, né? E aí, marca onde tem os erros de português. Tem meus amigos que falam, né, sobre o escrito no papel. Tipo, geralmente tinha gente que não sabia ler e escrevia. Eu conheci uma pessoa que ela não sabia ler e ela tinha um espírito que ela receitava, escrevia no papel, não sei, internet, grava e tomava. Entendeu? Muitos anos atrás, né? O espírito com certeza não. Ela nessa encarnação era analfabeta, mas não era um espírito analfabeto. Ela era, mas o espírito que estava comunicando através dela não era. E essa já é uma comunicação séria. Séria. Mas aí já para isso precisa ser um médium mecânico, né? Vamos para a leitura do próximo? A gente vai falar nessa. Pneumatografia ou escrita direta. Áudio, já comentou hoje agora. Pneumatofonia. Wilson, lembra nós? Tá. Da pneumatografia ou escrita direta. Da pneumatofonia, escrita direta. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta não há negar um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje o fato averiguado e incontestável. A teoria sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso em que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a dúvida foi a impressão dominante que deixou. A ideia de um embuste logo acudiu aos que o presenciaram. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvessem, por esse meio, abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, for absurdo concluir-se pela sua inexistência. Nestes últimos tempos, não se há encontrado o meio de imitar a lucidez sonambúlica ao ponto de causar ilusão? Mas, por que esse processo de escamoteação se tem exibido em todas as feiras, dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque certos comerciantes vendem vinho falsificado? Será uma razão para que não haja vinho puro?
O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato. E, graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. Então, aqui sobre a escrita direta, vamos aqui, já comentou no final aqui sobre a adulteração do vinho, que o Deus tinha comentado antes ali, da possibilidade de fraude, né? Remeteu também para a gente ver o capítulo das fraudes também, que tem nesse vídeo, para se inteirar melhor. Então, vocês entenderam o que é a escrita direta? Como é que ela funciona? Seria no caso que ele tinha comentado antes da senhora, que ela não sabia ler e escrevia. Não é bem ela é aqui, eu acho que no início, na grafia, sem nenhum intermediário, ó. É a escrita diretamente pelo Espírito, sem nenhum intermediário. Eu li alguma coisa que até colocava um papel numa caixa, numa gaveta, e após algum tempo se retirava o papel lá e se verificava que havia uma escrita, um conteúdo naquele papel, sem que ninguém tivesse tido acesso ao papel. Isso seria escrita direta. Isso. Ser né? Escrita direta não seria tu psicografar, Marino? No caso? Não, daí tem o intermediário, tem o médium. É direta pelo Espírito, sem o médium. Sem ali aquele médium que pega a caneta, que escreve o lápis, ele até, vamos dizer assim, que, ao meu ver, não é que não tem o médium, mas não o Espírito que faz a escrita, na escrita em si, o médium, ele pode até ser de energia, mas o Espírito vai lá e está dentro de uma caixa fechada, ou até um cofre, um papel e uma caneta, papel em branco e caneta. Dali um tempo, ela lá tirava e estava ali a comunicação, estava ali a mensagem escrita no papel, então foi uma escrita direta. Ninguém pegou, nenhum encarnado pegou o lápis, mas o lápis escreveu naquele papel. Mas teve a intervenção de um médico. Isso aí não vai ouvir falar, né? Não. É raro, vamos dizer, é raro, né? Pelo que eu entendi, a escrita direta, não sei se foi quem é que falou ali a respeito, que papel dobrado numa gaveta e ele acaba sendo escrito, mas é sem lápis. Ela aparece do nada. Eu vi um espetáculo na televisão em que ele se diz e é um prestidigitador. Eu já falei sobre ele aqui, não me lembro o nome. E ele falou que muita gente o procura porque acham que ele é um guru dos truques que ele faz. E Kardec está estudando aqui a possibilidade dessas fraudes. Esse cara, ele declara, ele faz para espetáculo. Mas ele poderia também fazer embuste. Ele pega um papel, mostra o papel em branco, dobra ele, coloca dentro de um balão, e o balão fica pendurado, e ao final do espetáculo as pessoas explodem o balão e tem uma mensagem. Até parece bastante profunda, mas com certeza já é pré-escrita. Aí eu nem sabia como é que ele fazia, digo, mas como é que ele faz isso? E Kardec fala aqui dessas tintas simpáticas, está no texto, que a pessoa escreve e ela não é visível. A partir de um certo tempo, ela se torna visível. Alguma reação, talvez, com a atmosfera. Ele não aprofunda a questão. E isso naquele tempo. Imagine, há mais de século e meio. Imagina o que temos hoje de técnica. Mas na época existia esse fenômeno da escrita direta. Até hoje existe. Mas espontaneamente. Eu não tenho relato ou conhecimento de fatos recentes.
E como nós dissemos antes, o que vale é a profundidade do texto e o objetivo. O fenômeno em si é só para chamar a atenção. Mas existe. A escrita direta, embora raríssima, existe. Não se usa nada além do papel onde aparecem a grafia e o conteúdo. E como é que os espíritos fazem isso? E é interessante que ela pode ser permanente, né? Eles agem através do que Kardec chamou de fluido cósmico, de onde tudo vem. E a ciência hoje, a quântica principalmente, tem estudado esses fenômenos de como é que a matéria se comporta. Porque existe um elemento básico da matéria e que dá forma a tudo através das transformações. E os espíritos têm esse conhecimento e essa capacidade e conseguem imprimir no papel os tipos que quiserem, os textos que quiserem. Claro que, como tem meios mais fáceis e mais hábeis, eles pouquíssimas vezes fizeram uso disso. E hoje não tem mais necessidade. E para as fraudes, para as coisas, também tem as tintas ao contrário, que existe que a pessoa assina e que dentro de algumas horas ela paga, usado por alguns estelionatários. Assina um documento, assina um contrato, assina um compromisso lá, a pessoa está muito bem, que tá garantido com a assinatura, quando vai ver, sumiu a assinatura do... Que daí também é quando tem interesses, usam essas tecnologias. Ou ela aparece dali um tempo, ou ela some dali um tempo. Tem uma brincadeira que eu e meu irmão costumávamos fazer quando criança, com o suco do limão. É o suco do limão puro, porque ele é ácido, né? Aí depois tu molha no papel com pincel, desenha alguma coisa, escreve. Quando ele seca no sol, eu acredito que ele oxida, né? É um fenômeno químico. Ele vai aparecer a marca. Então, né, levando essa coisa simples, pode, né, que tenha ocorrido fraude até dessa forma, né? Porque a natureza, ela dá tinturas pra gente, né? Vamos passar então para 145. Não vai dar tempo. 147. Era 47, mas pelo tempo aqui daí não dá para explicar, não vai. Bom, vamos deixar 147 para a semana que vem, então, se alguém tiver mais algum comentário nessa aqui. Tá? Nesse que vai ser a reunião. Domingo que vem vai ter reunião de diretoria para começar às 9h30. Então, as coisas vai ter que ser das 8h30 às 9h30. Então, já ficamos preparados. Fala, Sirlene. Marina, eu vou ter que sair porque eu tenho compromisso agora de sair, vou ter que ir no mercado, tem umas coisas dali para fazer, tá? Então eu vou dar tchauzinho para vocês até domingo que vem. Então, tá. Tchau. Um abraço para todo mundo, bom domingo. Melhora essa coluna. Antes de você sair, nós não podíamos fazer das 8 às 9, Marina? Que eu tenho que me deslocar daqui lá. Eu, por mim, não tem problema. Por mim também. Aí os outros concordam? Fazer das 8 às 9? Vou fazer o seguinte: 8h15 às 9h15, 15 minutos não dá tempo para ti? Pode ser. 8h15, 9h15. Para quem está aqui, daí tem que esperar meia hora também, fica meio louco. Sim. Então, tá. 8h15 e 9h15, se eu meio termo, aí ficou bacana. Depois eu coloco no grupo lá para avisar os demais. E olha, temos 2 minutinhos, vamos aproveitar bem aproveitado. Vamos pedir para o. Aqui, ó. Abriu o Evangelho numa página aí para se concentrar, já se harmonizar para encerrar. A paciência. É uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Não vos aflijas, pois quando sofre,
mas bendiz os contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor, neste mundo para a glória do céu. Ser paciente, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que procede na esmola dada aos pobres, e a mais fácil da caridade, mas a uma bem mais penosa. Consequentemente, mais memoriais, perdoa aquele Deus colocou sobre o nosso caminho para ser os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nada que são picadas, de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nós são impostos, as consolações, as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a frente para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo e ele sofreu mais do que qualquer de vós. E não tinha nada, não tinha nada e se censurar enquanto que vós tendo vossos passado. A espiar, fortalecer vós para o futuro, se, pois, pacientes se estão, essas palavras encerra tudo. Um espírito amigo, árvore, 1962. Então, embora a gente não saiba bem, mas a espiritualidade sabe por que ele nos deu esse trechinho da paciência aí para nós refletir. Então, ficamos por aqui. Eu ainda vou, antes da prece, pedir. Dona Sandra, a senhora coordenaria o estudo de domingo que vem para nós? Mas domingo que vem nós trabalhamos, seu Marino, daí não sei se a gente chega a tempo. Não posso lhe garantir isso. Daí mesmo, Oi? de casa mesmo. Sim, eu entendi de casa mesmo, mas o nosso serviço lá se dá qualquer atraso com vaca, com coisa. Nós não chega a tempo, senhor. Não, mas se chegar a tempo, daí. Se não chegar, daí eu quebro o galho, aqui o outro faz às vezes daí. Tá bom. A senhora assume o comando da nave aqui. Não sei o que vai sair, mas eu sou aprendiz, não sei quase nada, seu marido. Vai sair muito bem, eu tenho certeza. Tá bom, daí você falamos, então. Então tá. Então agora para nós encerramento, vamos para os pensamentos e vamos pedir para a nossa irmã Eliane a prece e nós acompanhamos mentalmente. Então, conforme saiu do Evangelho, que a gente seja paciente com as nossas provas, com as nossas expiações, enfim, paciente com conosco mesmo, com o nosso semelhante, com as nossas dores, pedindo a espiritualidade amiga, que continue conosco, que a gente consiga exercitar essa paciência durante o dia de hoje, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, em todo lugar que a gente for. Pois, como falou ali, a paciência também é caridade. Então, agradecidos por essa oportunidade de estudo, por esse aprendizado,
Cada vez que a gente se encontra, se reúne, é um novo conhecimento. Assim a gente vai agregando, entendendo e continuando nesse caminho, que é o caminho da luz, da paz e da evolução. Então, damos por encerrado esse estudo de hoje, foi muito proveitoso. Vamos todos em paz, junto com essa luz, essa bondade do nosso Mestre Jesus. Assim seja. Bom, então, agradeço a presença de todos. Até domingo que vem, 8h15.